vamos, minha gente, vamos que vamos, Marcelinho Becklerzão. Cara, hoje a gente tá aqui para falar de um assunto em que eu vou mais aprender do que palpitar, mas darei sim meus palpites, porque, enfim, a coisa que a gente mais pratica nesse programa é palpitar quando a gente não sabe, né? O palpite ele geralmente vai no vácuo do conhecimento. E é isso que eu vou tentar praticar aqui ao longo do programa de hoje, em que falaremos, na esteira de uma declaração recente do Deco, que o Marcelo vai nos lembrar daqui a pouquinho qual foi, um debate, né, sobre o DNA de futebol do Barcelona e se talvez o próximo passo pós-Xavi seja um momento de revisão, de quebra, de adaptação, enfim. Marcelo Beckler, um abraço para você. O que é que o Deco falou que causou tanta discussão? Bom dia, Frederico. Demais pessoas que também não fazem a menor ideia sobre esse tema, assim como eu. Vamos todos aqui hoje só opinar sem nenhum tipo de embasamento, como a gente tem feito no último ano inteiro que esse programa foi criado. Seguinte, Deco deu uma entrevista à revista Sol Nascer, o Nascer do Sol, em Portugal, em que uma das declarações que foi atribuídas ao Deco é de que o Barcelona tinha que romper com o passado, romper com esse modelo que não funciona mais e tentar um novo modelo de futebol. Essa declaração depois foi desmentida não pelo Deco, mas pelo jornalista que fez a entrevista com ele. Acontece que esse jornalista, pelo visto, é amigo do Deco desde tempos que o Deco era jogador em Portugal. Então, esse jornalista veio a Barcelona e, pelo que eu vi da matéria, ele não veio, se sentou com o Deco e fez 20 minutos de entrevista com ele, levantou e foi embora e transcreveu a entrevista. Acho que ele passou o final de semana aqui com o Deco, ele foi no jogo no palco VIP do estádio de Montjuïc, ele esteve com o Deco na Cidade Deportiva, enfim, ele esteve com o Deco aqui e ali e transformou isso numa entrevista. Então, o que o jornalista disse é que ele interpretou aquilo, e não que o Deco disse aquilo textualmente. Entendi. E a gente nunca soube o que o Deco disse textualmente, pelo menos se teve mais uma nova atualização disso, eu perdi e aqui não foi repercutido, porque eu lembro que eu fiquei bem atento a esse desenrolar. Então, o que o Deco teria dito, e que acho que foi mais ou menos desmentido, é que o Barcelona precisa romper com o estilo que ele mantém e que ele cultiva há tanto tempo. E a gente vai falar aqui no programa de hoje se outros clubes têm DNA, como tem identificado o Barcelona, em que consiste esse tal DNA do Barcelona, para que serve e se é mais prejudicial ou mais benéfico para o Barcelona. E também uma coisa que normalmente é prejudicial ao Barcelona, que ele toma um gol enquanto roda, é a vinheta. Seguinte, Fred, em algumas entrevistas que a gente teve aqui do Xavi durante esses 2 anos e meio dele como técnico do Barcelona, ele disse que o Barcelona é o clube mais difícil do mundo. Porque além de ganhar, como todos os clubes têm que ganhar, tem que jogar bem. É uma obrigação aqui jogar, ganhar e jogar bem. Acho que o DNA do Barcelona consiste nisso. É um DNA e é um estilo de vida que começou com o Johan Cruyff. Acho que a semente foi plantada lá nos anos 70 com o Cruyff como jogador. Aí veio o Rinus Michels, que era o técnico do carrossel holandês e tal, que dirigiu o Cruyff, tirou o Barcelona de uma longa fila, ganhou do Santiago Bernabéu de 5-0 e tal. E depois, quando o Cruyff voltou como técnico, isso cresceu. Dream Team do Barcelona, ganhava e jogava bem. E aí o torcedor do Barcelona passou a não aceitar algo que não fosse isso. Depois a gente viu em outros momentos o Barcelona ganhando mais ou menos, mas sempre tentando manter as mesmas diretrizes. Jogar ofensivo, dominar com a bola, ter jogadores técnicos. O estilo de jogo, o esquema tático 4-3-3, 3-4-3 e tal, isso nem é tão importante, você pode ter as variações, mas jogar bem é inegociável. Ser melhor do que o rival, criar mais, ser um time ofensivo é inegociável. E depois a gente viu o Guardiola dando passo à frente, Luiz Henrique colocando em prática, e agora o Xavi, por último, que é um dos grandes exponenciais disso, porque é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barcelona, tentando replicar de novo essa fórmula. Esse é o DNA do Barcelona. É preciso jogar e é preciso divertir o torcedor. É preciso jogar bem. Isso eu acho que o Barcelona tem, Fred, diferente dos outros,
porque você pode ter clubes que têm, em algum momento, um estilo de jogo bem marcado, mas quando o técnico vai embora, quando aquela geração de jogadores vai embora, esse estilo vai embora junto e o clube começa a apostar por outra coisa. O Barcelona não. O Barcelona vive já há mais de 30 anos de tentar fazer o que o Cruyff colocou aqui no início dos anos 90. É difícil achar um paralelo, assim, vamos lá, o DNA do Real Madrid é vencer, né? É muito mais o que você conquista do que como você conquista. E é claro que é impressionante que esse DNA ele seja tantas vezes alcançado ao longo da história, especialmente na história recente, enfim, mas não chega a ser um DNA do como, né? Que eu acho que é o mais interessante quando a gente fala do Barcelona. Pegando a figura do Guardiola, que de fato talvez seja o maior reforço desse DNA pós-Cruyff no Barcelona, e desde então o Barcelona está buscando um novo Guardiola, alguns mais bem-sucedidos e outros bem menos. O Bayern de Munique, que foi o segundo clube do Guardiola, ele já tinha um estilo antes do Pep, portanto pós-Pep voltou ao que era mais ou menos. O Manchester City não. E essa é a minha curiosidade, por isso que eu estou trazendo esse contexto. Assim. Como o City é um clube que, claro, tem a própria história, com títulos no passado e com capítulos muito importantes no passado para o contexto daquele clube pré-Abu Dhabi, como é um clube vencedor no primeiro escalão recente, eu fico curioso para saber se depois do Guardiola a torcida vai meio que tentar exigir e demandar dos próximos treinadores algo parecido ou algo mais ou menos nessa linha. É uma curiosidade que eu tenho. Quando eu olho para o restante da Inglaterra, você pode buscar capítulos que conversem entre si, né? O Liverpool do Klopp com o Liverpool do Paisley e do Shankly, mas não é um DNA completo da história do clube. É a mesma coisa no Arsenal. Não sei se você consegue trazer algo da Europa ou até mesmo do futebol brasileiro, né? Alguém que tenha um DNA tão marcado no último século, como meio século, como tem o Barcelona. Então, eu acho que pelo tempo que ficaram à frente dos clubes, a gente teve isso bastante no Manchester United, do Alex Ferguson, e no Arsenal, do Arsène Wenger. Eram clubes e times com uma característica muito marcada por conta da cara do seu treinador, que os dois ficaram ali mais de 2 décadas, né? Cada um na frente dos seus clubes. O Arsène Wenger acho que não chegou a ser 2 décadas, né? Ele chega no final dos anos 90 e sai em 2015, 2016. Eu acho que foram 19 anos. Então, bom, mas tá por aí. Mas, por exemplo, o Manchester United, depois da saída do Ferguson, vai para David Moyes... 22 anos? O Manchester United, depois da saída do Ferguson, ele vai para David Moyes, ele vai para Louis van Gaal, que em algum momento já teve lá no Ajax dos anos 90, no Barcelona dos anos 90, já teve esse estilo de jogo mais protagonista, como, por exemplo, tentava fazer o Manchester United do Ferguson, para José Mourinho, para Solskjaer, era assim, o Manchester United passou a ser um clube feito de Lego, né? Você tem uma perna azul, um braço verde, cada um montado com um tipo de peça diferente, que fica esse Frankenstein que o Manchester United se tornou. O do Ferguson a gente sabia, era 4-4-2, 2 pontas meias, 2 atacantes por dentro e tal, então assim, a figura do box-to-box, os volantes que iam de área a área. Então a gente teve isso. Eu acho que no Brasil a gente tem um clube que eu acho que tem bastante identidade, é o Santos. Embora que também tenha as suas, né? O Santos esse ano está indo bem com o Fábio Carille, que é um técnico mais reativo do que propositivo. Mas o Santos, sempre que o time do Santos funcionou, eram times ofensivos, com jovens, normalmente jovens da base, normalmente com 2 jogadores muito dribladores abertos, só agora dos anos 2000 para cá, Robinho, os times do Robinho e o time do Neymar. E a gente já tinha tido isso antes nos anos, nem falo do Pelé, mas nos anos 80 também. Então, o Santos eu acho que tem um pouco mais de DNA no Brasil. A questão do Barça, Fred, é isso do como que você falava. E, por exemplo, o Real Madrid ganhou muitas Champions recentemente. Ganhou 2014, 16, 17 e 18. Aí depois voltou a ganhar 2022, né? Ganhou essas 5. O Barcelona, quando ganhou as 4 dele, entre 2006, 9, 11 e 15, o como o Barcelona ganhou chamou muita atenção, né? Se você falar hoje, assim, uma pessoa de memória, qual é o melhor time dos últimos anos ou o melhor time da história? Muita gente vai lembrar do Barcelona de 2009 e 2011. Então, por mais que outros ganhem mais, o como o Barcelona ganhou para eles é muito importante. Claro que eles querem ganhar sempre, mas ganhar de qualquer jeito, assim, ganhar de
Champions que você não vai lembrar, ou que você ganhou na sorte, ou que seu time não era tão bom, mas que você conseguiu competir num torneio, tenho certeza que o torcedor do Barcelona gostaria de ter mais troféus na sua vitrine. Mas o como ele ganhou esses troféus, ele se orgulha muito. Como esses times chamaram a atenção, como esses times marcaram época, como esses times marcaram antes e depois no futebol. É muito motivo de orgulho por aqui e deles tentarem sempre replicar isso e fazer outras vezes. O como é algo tão importante e potencialmente tão marcante, que é isso, até hoje a gente fala de como aquela Holanda perdeu, como o Brasil de 82 perdeu, assim, o como, ele por muitas vezes, ele impacta mais do que o destino final, né? Há títulos perdidos que marcaram mais do que títulos vencidos por conta da maneira como você chega lá, né? E eu falo do Guardiola, Beckler, desde que sai o Pep, num discurso muito similar ao do Xavi, né? De chamar o ambiente do entorno do Barcelona de algo muito tóxico, muito prejudicial. Até hoje o Pep me parece ser um cara muito meio que traumatizado com aquilo. Sempre que ele cita com uma conotação negativa, não o Clube Barcelona, né? Mas as pressões em torno desse cargo e tudo mais. Então o Pep ele sai e essa fórmula mágica de trazer um ex-jogador que passou como treinador na base para o time principal foi... A gente viu tentativas de repetição, né, desde então. A primeira tentativa é logo no ano seguinte com o auxiliar do Pepe, né? Assume o Tito Villanova, que era auxiliar do Pep Guardiola, pela enfermidade teve que deixar. Depois o Barcelona tem um ano com o Tata Martino, que é difícil de explicar, mas assim, foi um técnico contratado às pressas por conta da enfermidade do Tito. E depois vem o Luiz Henrique com uma trajetória muito parecida, que também tinha sido técnico do time B, também tinha sido muito identificado como jogador. O Luiz Henrique não foi treinado pelo Cruyff, coisa que o Guardiola tinha sido. O Luiz Henrique vem na geração seguinte. Eu acho que ele não é treinado pelo Cruyff, acho que o Luiz Henrique chega aqui já em 95 e o Cruyff sai em 94. Tenho quase certeza que é isso. E aí depois do Luiz Henrique, o Barcelona passa por uma época de mais forasteiros. O Ernesto Valverde, na verdade, foi jogador do Cruyff também, mas não era tão assim identificado. O Ernesto Valverde chegou a jogar no Barcelona. Tem foto aí para vocês verem do Ernesto Valverde como jogador do Barcelona. Vai para o Koeman, que foi jogador do Cruyff, holandês também. Aí depois tem um Kik Setien também, que é de uma explicação mais complicada. E o Xavi. E aqui, Fred, eu acho que tem um problema, que é o seguinte: quando você aposta tanto por isso, quando você aposta tanto pelo estilo, quando você quer tanto replicar o que já aconteceu, porque o Guardiola, na verdade, era uma tentativa de replicar o que o Cruyff tinha feito, então hoje a gente vê o Barcelona idealizando o Guardiola, mas o Guardiola já era uma idealização de algo que também já tinha acontecido. Quando você busca tanto isso, talvez você fique muito refém e não sabe qual que é o próximo passo, porque as peças vão se esgotando, né? Aqui falam que o Xavi é o último cruyffista vivo, porque vai meio que se esgotando as alternativas e você fica meio que sem ter para onde sair, preso num labirinto das próprias ideias, igual eu tô aqui em uma frase de 2 minutos sem nenhum ponto final. Tem o Arteta, assim, é que agora a gente pode olhar para os guardiolistas, né? Como uma extensão do cruyffismo. Não vai ter um ex-jogador do Cruyff como o Guardiola, né, executando da maneira com a qual ele executa e claro, né, inventando. Enfim, é uma árvore que caiu a semente, nasceu outra árvore e tem outras sementes por aí. A gente pode falar do De Zerbi, a gente pode falar do Arteta, a gente pode falar de diversos outros treinadores, mas que não é tão simples assim, né? Você trazer alguém com ideias similares ao Guardiola para o Barcelona, e muitos desses caras não têm identificação com o Barcelona, apesar de terem identificação com as ideias do Guardiola. Então, sendo verdade ou não essa indagação do Deco, eu acho que ela chega no momento em que encontra ressonância, né? Ou de uma resistência de que não, pelo amor de Deus, não existe essa de romper com esse DNA, ou de, não sei se existe uma corrente aí em Barcelona de, cara, não, eu acho que sim, acho que agora a gente tem que tentar buscar outra coisa. Não tem essa corrente. É quase que um insulto, tá? Quando você fala que aqui o Barcelona vai tentar jogar outra coisa, que tentar fazer outra coisa é o correto. O próprio Guardiola teve uma das épocas que o Barcelona estava ganhando muito, ele falou: agora vocês todos elogiam o estilo e o modelo e o nosso DNA, porque quando está ganhando é realmente muito fácil. Mas vai vir um momento que a gente não vai ganhar,
que as coisas vão estar difíceis, e aí sim vai ser o momento de insistir. Porque você insistir em uma coisa que está dando certo... Como? E é esse o momento, né? E é esse o momento, acho que sim, porque talvez esse momento tivesse chegado antes se o Messi tivesse saído antes, mas o Messi foi encobrindo muito dos outros problemas, porque ele fazia um gol e dava uma assistência todo jogo, então era muito difícil ganhar do Barça. Mas esse é o momento que o modelo não está dando certo, que o modelo é colocado em xeque, então que se você for pegar a cartilha, a bíblia dessa coisa do cruyffismo, guardiolismo, esse é o momento de insistir ainda mais, o que eu acho que já foi feito com Xavi. Então, eu acho que o Barcelona não vai ter uma ruptura, por exemplo, de buscar Mourinho, Sérgio Conceição, que são muito mais o anti isso que a gente tem do que o Barcelona já faz. Mas romper tem que ser alguém com esse estilo e que conheça a casa. Isso eu já acho que é muito difícil que tenha, porque realmente não sobrou muita gente que conhece o estilo e que conhece a casa. Podia ser o Arteta, né, que fez base aqui. Mas é porque acabaram as opções, acabaram os técnicos disponíveis que esse clube formou para virarem treinadores algum dia. Porque tem o Thiago Motta, que está no Bolonha e tal, mas estão ainda pouco contrastado. Então não tem muito mais para onde correr. Pois é. É uma grande questão, né, cara? Porque, assim, o jogar bem, ele é subjetivo e ele é muito amplo, né? Você pode jogar bem de diversas maneiras. É claro que eu sei que, da perspectiva barcelonista, o que você disse, né? Tem a ver com posse de bola, tem a ver com propor o jogo, tem a ver com controlar o adversário, não foge muito disso. Mas mesmo dentro dessas segmentações, tem um mundo, né? Você pode ir de, sei lá, de Roberto De Zerbi a Fernando Diniz, a Thiago Motta, a outros treinadores que o Barcelona pode tentar buscar. Os nomes que se falam nesse momento são esses aí? Então, que você já trouxe? Eu acho Mitchell, né, claro. Acho que os nomes que se falam têm mais a ver com ruptura, um pouco de estilo e muito de história, como é, por exemplo, o Hans Flick ou o Nagelsmann, para falar da via alemã que o João Laporta tanto gosta. Então, assim, são técnicos que mostraram times ofensivos e dominantes, até porque quando você treina o Bayern de Munique, normalmente você é empurrado a jogar para frente, porque o time domina a liga, tem muito melhores jogadores, investimento que os outros. E o futebol alemão é um futebol ofensivo por si só, né? A maior média de gols do futebol europeu normalmente está todo mundo atacando na Alemanha sempre. Então, ir buscar na Alemanha um técnico ofensivo é mais fácil do que em outros mercados. Mas já é um pouco de ruptura. O Laporta, em algum momento aqui, chegou a cogitar o Filipão, não agora, tá? Mas quando ele assumiu lá atrás, chegou a cogitar o Filipão, e antes do Guardiola chegou-se a falar do Mourinho. Então eu vejo o Laporta, embora seja muito identificado com tudo isso, porque foi quem bancou o Guardiola, eu vejo o Laporta aberto a novas experiências, aberto a uma invenção, como ele inventou, por exemplo, o Frank Rijkaard como técnico aqui, deu muito certo. E eu acho que a invenção que ele busca agora é uma invenção de escola alemã. Não sei muito bem porquê, porque isso assim, é uma coisa que é falado muito mais pela imprensa do que alguém da diretoria tenha dito que vão buscar um técnico alemão da escola alemã, mas aparentemente é o que vão fazer por aqui. Se vai ser uma ruptura total ou não, eu não sei, mas que a cada derrota que vai se falar da forma que se joga e que devia jogar e que o Barcelona não é isso, porque isso impacta da forma de criar jogadores. Os jogadores da base do Barcelona trabalham com a mesma forma de jogar, o mesmo biotipo de jogadores, a mesma forma de treinar, a mesma forma de contratar técnicos para a base há 30 anos. Então impacta em absolutamente tudo você romper com essa parte de cima da cadeia, porque os degraus de baixo vão se rompendo junto. É muito perigoso no time profissional, no primeiro time profissional, você romper por todo o efeito cascata que isso pode ter dentro do clube. Eu estava pensando aqui em outro caso do Liverpool pós-Klopp, né? Assim, como a história e a identidade dos clubes, é claro que existe uma marca, mas como o Beckler disse, a marca Barcelona pré-Cruyff era outra. Podia ser similar, não sei. Mas ele chega e imprime algo tão profundo como jogador e depois principalmente como técnico, que o clube busca outra coisa depois, né? Eu não sei o tamanho do impacto que o Klopp pode ter no Liverpool também. Assim, certamente a torcida do Liverpool não aceitaria ter um Antônio Conte como treinador na próxima temporada, sabe? É isso, assim, quer alguém que traga algo que
que passe sensações parecidas. Não sei se isso vai virar a escola do Liverpool, um Liverpool num time de transição sem abdicar do controle, um time rock and roll, um time heavy metal, e aí o clube vira para além do time, né? Mas, enfim, são essas curiosidades que o tempo vai responder, né? Se o Xabi Alonso vai para o Liverpool ou não, enfim. Então, a história é um carro em movimento, né? E eu acho isso interessante porque quando o Cruyff chegou ao Barcelona, também aqui não se tinha a ideia de que, bom, a partir de agora vai ser isso aqui. Isso não foi criado no Barcelona no minuto 1, quando o Cruyff chegou. Já tinha tido a experiência como técnico, a escola holandesa lá atrás, mas isso se desenvolveu enquanto ele esteve aqui, especialmente depois que ele saiu, né? Porque depois que ele sai, chega o Bobby Robson, não dá certo, e o Barcelona vai tentar replicar o Cruyff com o Van Gaal, que tinha ido muito bem no Ajax, era um time muito ofensivo e tal. Então, a partir dali começa-se a surgir essa história de querer jogar como foi. O Liverpool, por exemplo, ganhou uma Liga dos Campeões em 2005 com o Rafa Benítez, que era completamente diferente. E depois passou muito tempo no limbo, mudando para cá e para lá, sem saber muito bem para onde que ia, né? E é para isso, e é por isso justamente que eles defendem tanto. Para você não ir para o limbo, para você não ficar à deriva, sem saber o que vai acontecer, e bater na cabeça na parede até achar a saída, você já sabe a saída antes, porque você quer fazer alguma coisa que já deu certo. Claro que tem que atualizar, que tem que melhorar, que tem que ver o que deu errado, que tem que corrigir, mas é buscar, bom, isso aqui já funcionou pra gente. Jogar dessa forma, esse tipo de jogadores, esse tipo de técnico, esse tipo de futebol, dá certo. E por que dá certo? Porque ganha também, mas porque a nossa torcida gosta. Então, se a torcida se identificou com o Klopp, se a torcida gostou do que o Klopp fez, se os jogadores que estão lá gostam dessa ideia e já tem um elenco montado para isso, talvez seja a hora do Liverpool falar, bom, o próximo técnico pode ser um Klopp 2.0, na categoria de base vamos formar jogadores assim, e vamos começar a contratar jogadores de 16, 15 anos para a base desse jeito, e aí você vai gerar isso aqui que o Barcelona virou. Você pode em algum momento ficar refém disso? Pode. Mas você pode, no momento de ruptura também, ter um norte para onde sair? Também pode. E no final das contas é difícil saber qual que é o certo e qual que é o errado. Boa discussão, hein? Esse é um debate que tem pano para manga, mas eu acho que chegou a hora de sair um pouquinho, Beckler, é isso? Ou você tem alguma coisa para adicionar? Porque debate que dá pano para manga, a gente faz toda hora, né? Agora, sair do contexto é só uma vez por programa. É só uma vez por programa, então chegou a hora do nosso Out of Context. Pela conversa prévia que a gente está batendo antes de apertar o REC, eu tenho medo de você sair demais do contexto. Eu vou sair demais do contexto. Ah. Você quer que eu comece saindo demais do contexto para depois você puxar a gente de volta? Puxar a gente de volta, porque senão depois não tem como resumir, tem uma vinheta preparada para isso. É verdade. Então vamos lá, cara. O meu é muito curto, mas eu acho que ele serve para a gente refletir um pouco sobre certas questões, né? Inclusive da época em que a gente foi servido com esse tipo de conteúdo na TV aberta brasileira, né? Na década de 90, que é a questão do teste de DNA. A gente está falando de DNA nesse programa, Marcelo Beckler, e eu fui pesquisar aqui. Você sabia que o teste de DNA na década de 80 ele tinha apenas cerca de 80% de precisão no acerto do resultado? Opa! Ou seja, a cada 10 testes, 2 mandaram destinos para lados opostos à verdade. Assim, para começar, eu dei um tempo entre a sua pergunta e a minha não resposta, que foi para nossa edição colocar um epa! Aí, porque eu acho que o momento pedia. E segundo, que eu quero ver o que Xaropinho vai dizer com esses dois pais aí, né? Supostos pais. Pois é. Que ele mandou abraçar, beijar, e Marquito correndo com um extintor de incêndio na mão, seminu. Então, quero ver o que esses supostos pais, esses 20% de supostos pais, vão fazer agora, que já se afeiçoaram uma criança que não é deles. Não, e temos aqui, talvez dentro do nosso público, pessoas que, advogados aí que estão em busca de novos casos para trabalhar. Tem uma imensidão aí de atores pagos pelo programa de auditório Ratinho que acabaram com testes com resultados falsos
e que você pode muito bem procurar, né, esses pais e filhos e processar o pequeno rato. E também, muito provavelmente, procurar os pais e os filhos em CPFs e em CEPs, perdão, diferentes, né? Porque já tinham muito pouco em comum antes. A justiça mandou que tivesse ali um vínculo entre eles e acho que no momento desse já se rompeu completamente qualquer vínculo afetivo, sobretudo. Foi criado artificialmente, por conta de um teste com um nível de falha muito grande. Então acho que hoje a chance de a gente ter uma reconciliação porque eles concordam em discordar é muito grande e pode fazer muito bem a esses não pais e não filhos. E esse capítulo dá outro programa, né, que a gente pode muito bem apresentar, né, no auditório e tentar fazer essa reconciliação para revelar que aquela verdade, na verdade, era mentira. E acho que a gente ainda pode puxar mais um programa ainda, indo atrás de todos os jogadores com o nome Júnior e entender se realmente eles são filhos daquele pai que deu o nome para eles. E o neto se é realmente neto daquele avô. Exatamente. Você sabia que no Brasil não se pode chamar de Júnior uma pessoa? Por quê? Porque é um codinome que se dá ao nome do próprio pai. Então, se você, por exemplo, quiser chamar o seu filho de Júnior Caldeira, não pode. Fred Júnior Tem que ser Caldeira Júnior. Fred Caldeira Júnior. Caramba. Porque daqui a pouco Qual o você nome podia do ter um lateral Júnior Júnior? Júnior, né? É verdade. Ou um Júnior Filho. Um Júnior Filho Neto. É. Por exemplo, Sandy e Júnior. Qual é o nome do Júnior? Ninguém sabe, nem ele. E o lateral Júnior do Palmeiras? E o Júnior Ninguém Urso. sabe. Completamente. É um urso perdido na selva falando mamãe, mamãe, mamãe. E não tem uma mãe urso para ir atrás dele porque o nome dele é Júnior. O nome dele não é Urso Júnior, é Júnior Urso. Ele primeiro é Júnior, depois ele é Urso. Atenção que temos um Ratinho Júnior. Será que teremos essa ironia do destino? Não é? A gente tem aí 20% de chance de não ser filho daquele pai. E como é que você vai voltar disso para o seu out of context? Eu não consigo voltar nem pro meu tom de voz. Ó, é uma porcaria perto do seu. Aliás, outro dia eu falei que a sua história era uma porcaria, as pessoas levaram a sério, a turma ficou achando que eu tava bravo. Nossa, que... Você viu isso? Esse público. Em 96, o Barcelona jogou contra o Logroñés e já tinha saído... Eu não sei agora se era 95 ou 96, eu diria que era 96, o ano do Ronaldo. Jogou contra o Logroñés aqui, ganhou de 8-1 e o time foi vaiado. Porque a torcida entendia que não aquele dia, mas naquela temporada, o Barcelona não jogava o que a torcida queria. O Bob Robinson não tinha esse estilo de jogo, não tinha o que a torcida esperava dele. O Barcelona teve uma temporada meio errática e o time foi vaiado no Camp Nou após uma goleada de 8-1. Quem diria, Barcelona? Meu povo, uma explicação para vocês porque a história está completamente equivocada do out of context. Não foi contra o Logroñés, não foi 8-1, foi 6-0 no Raio Vallecano. Por que eu contei essa história errada? Porque eu confio demais no Guardiola. O Guardiola contou essa história errada em um documentário sobre o Bob Robinson e essa história se espalhou por Barcelona porque eu já ouvi de outras pessoas aqui que foi contra o Logroñés, foi 8-1. Enfim, só para vocês entenderem, o Barcelona ganhou 6-0 do Raio Vallecano, temporada 96-97 e foi vaiado porque os torcedores entenderam que apesar da vitória aquele time não jogava bem. Ganhou do Logroñés também aquela temporada de goleada, fazendo 8 gols. Mas as vaias vieram contra o Raio Vallecano. Tá explicado. Hoje em dia, qualquer 8-1 já, seria celebrado. A torcida do Barcelona vê 8 pela frente hoje, fica com medo. A torcida vê o símbolo do infinito, fica com medo. Vê uma tatuagem de tribal, fica com medo. Antes era um 8 a favor. Vê uma cerveja alemã, já fica desesperado. Sai correndo. Gritando, papai, papai, e tem 8 homens falando, não é meu, e tem 2 mais desconfiados. Na verdade, é o contrário. Ai, tanto é que acho que deveria tirar do elenco do Barcelona a camisa número 8. E proibir que qualquer tipo de júnior jogasse por aqui. Neymar Júnior, por exemplo. 8 com o nome Júnior seria, então, um desespero. Marcelo, vamos lá. Continua. Resumo.
Fred Caldeira, hoje resumimos o que é o DNA do Barcelona, né? Por que que ele é tão complexo? Porque o Barcelona achou uma fórmula de jogar que agrade o seu torcedor, que faça ele formar jogadores, que faça ele trabalhar a base desse jeito. Isso aconteceu lá atrás com o Johan Cruyff, uma semente plantada nos anos 70, quando ele era jogador, e uma semente cultivada, uma planta cultivada nos anos 90, quando o Cruyff chegou como técnico, que formou Guardiola, que depois formou Xavi, e que formou o Barcelona que a gente tem hoje. Esse DNA é bom, porque em momentos de crise você sabe para onde ir, e esse DNA também pode ser danoso, às vezes, para o clube, porque em momentos de crise você fica preso a fazer algo que você já fez outras vezes que deu certo no passado, mas que você não tem garantia que dará certo no futuro. Pois é, acho que é esse o grande lance, né? Quando não tá dando certo, dobrar a aposta pode acabar sendo a solução. Pode acabar sendo a solução, né? Pode ser que daqui a 2 anos a gente olhe para trás e pense, caramba, ainda bem que o Barcelona não rompeu com esse DNA, que bom que, enfim, teve segurança mesmo diante das incertezas. Mas é óbvio que não dá para você esperar sempre uma história exatamente igual a do Cruyff ou exatamente igual a do Guardiola. Você precisa abrir um pouco o leque, abrir um pouco o escopo dentro dos valores futebolísticos e não talvez de histórias pessoais, né? Não tem que ser um cara que tem ligação com Cruyff e ou com Guardiola e também com Barcelona e que fale catalão e não. Claro que se for assim, melhor, né? Mas se não for, que seja alguém que faça o time jogar de acordo com os valores de futebol e não só da relação com o clube, né? Exatamente. E talvez dentro disso daí a gente terá no futuro o Sérgio Busquets, que é apontado como alguém já para chegar. E nós temos trabalhando no Barcelona o Juliano Belletti, brasileiro que passou por aqui, que não foi jogador do Guardiola, foi jogador da geração anterior, do Frank Rijkaard, e que trabalha hoje no Barcelona, faz curso da UEFA para virar técnico, que é muito identificado também com essa forma de jogar, ou seja, ainda está o forno ainda está saindo pão, sabe? O Barcelona ainda está tirando fornadas de técnicos que se identificam com esse estilo para daqui a pouco poder servir a esse clube também. A gente ainda no programa comparou como outros clubes em algum momento podem ter tido uma forma muito identificada de jogar, mas que se a gente pega ao longo da história tiveram muito mais rupturas do que o Barcelona teve nos últimos 30 anos, que aposta pela mesma fórmula para tentar os mesmos resultados. É isso, Frederico. É isso, é isso. Terminando minha parte do resumo, acho que se você aí, né, do outro lado da tela, conhecer um Guardiola Júnior, apresente ao Barcelona, mas antes faça um teste. Um teste seguro. A gente volta terça-feira que vem com Xaropim, que vai participar daqui do programa com a gente, às 11 horas da manhã. Se você tiver, agora de verdade, algum time, clube de futebol que você acha que tenha também uma forma de jogar muito marcada, um DNA muito próprio, deixa aqui nos comentários que vai enriquecer o nosso debate. Valeu, Fred. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Até semana que vem.